Com essa finalidade, a criação do Siscoserv teve e tem o nosso integral apoio. Entretanto, o que sentimos hoje, e esse sentimento é oriundo dos nossos associados e de todas as empresas com as quais nós nos relacionamos, é um caráter mais fiscalizatório e punitivo do que propriamente um estímulo à introdução de novas empresas de serviço no cenário internacional. E isso, evidentemente, é um motivo de preocupação. Ainda que a Secretaria de Comércio, através do Maurício Duval, diretor do Departamento de Políticas de Comércio e Serviço, sempre, desde um princípio, nos atende com muita atenção, com muita presteza, vem elucidar questões, já esteve várias vezes aqui na casa, né, Maurício? Colocando, explicando o programa, o que nós notamos a rigor é que existe, na verdade, um verdadeiro desconhecimento sobre o assunto. Desde aquelas empresas que já são hoje principais alvo da nova exigência, como também aquelas empresas que serão obrigadas a cumpri-la em algum determinado momento da organização. Nos preocupa o fato de que o Siscoserv, dada a dificuldade quanto ao seu perfeito entendimento e alcance, vem causando desconforto e muitas dúvidas aos empresários de vários segmentos. Então, esse é o grande objetivo, ou seja, dirimir essas questões, deixar claro para que todas possam responder a essa obrigação, que nós não somos contra em absoluto, mas que seja feito de uma forma mais confortável e sem tanto risco de penalidades. Também já foi comentado que, desde a edição do decreto 7708, de abril de 2012, quando efetivamente se iniciou o registro dos primeiros capítulos, né, determinados pela ANBS, já foram editadas 8 versões dos manuais, em quase 2 anos. Ou seja, os conceitos e procedimentos que vêm se alterando com tamanha rapidez faz com que o empresário fique confuso e propenso a cometer erros de inadequação. Essa é uma preocupação que nós temos também. E tal fato, por si só, demonstra, inclusive, a dificuldade dos próprios gestores na adequação e na formulação de uma legislação mais clara e objetiva. Comentar sobre as questões apresentadas pelo Rogério, pelo Chapina, como quem fará o registro das despesas no exterior, se é o funcionário da empresa ou se é a própria empresa. As questões de frete, elas têm sido, apesar de bastante discutidas e já de ter até algumas questões já normatizadas, se não me engano, no 7º ou no 8º manual, não me recordo, elas ainda são campeãs de questionamento, de dúvida por parte do empresariado, né? Enfim, no caso da operação de encomenda, ainda que se trate de uma relação de compra e venda entre as partes, aos olhos da Receita Federal, o encomendante é o real adquirente. E, como tal, quem deve fazer o registro? Ou seja, são inúmeras questões que nos vêm através dos associados, através, enfim, dos diversos encontros que nós temos aqui na casa, e ficam essas questões sem respostas. E isso nos preocupa porque, muitas vezes, um entendimento equivocado fará com que aquela empresa declare erroneamente essa questão ou essa informação, e aí, evidentemente, pode ser penalizada. Enfim, uma outra questão, muitas empresas estão entrando com solução de consulta na Receita Federal, justamente para adequação, para ver como é que elas devem trabalhar determinado tema, quem deve ser realmente o responsável por isto ou por aquilo, e, na verdade, nós só tivemos até agora, que eu saiba, pelo menos até o momento, uma única resposta, que foi para as empresas que estão sediadas aqui no Brasil, as empresas estrangeiras. E as demais questões, como é que ficarão? Quanto tempo nós vamos ter ainda que aguardar essas respostas? Outro ponto a destacar, que eu gostaria de comentar com vocês, é a redução do prazo para o registro das informações no sistema. Lembrando que, a partir de janeiro agora deste ano,
passou de 6 meses que era para 3 meses e futuramente passará para 1 mês a partir do fato gerador. Se nós considerarmos que o empresário, e em especial o pequeno empresário, ainda não se encontra suficientemente preparado para registrar as suas operações, não teria sentido uma redução de prazo. Isso, inclusive, Maurício, é um dos nossos pleitos, que esse prazo se estenda até que, efetivamente, as empresas se sintam confiantes naquilo que farão, né? É claro, é consenso, isso já foi dito por vários, que nós temos realmente um sistema fiscal complexo, que os contribuintes estão cada vez mais sobrecarregados com tantas obrigações acessórias, e que gera um custo enorme, né, para as empresas de todos os segmentos e de qualquer expressão econômica, ou seja, do pequeno ao grande. Nesse sentido, a gente entende também que a simplificação da NBS e dos seus procedimentos, bem como a ampliação das notas explicativas, se fazem necessárias não só para facilitar o entendimento e a organização das informações no sistema, como também eliminar os custos diretos e indiretos que o cumprimento da obrigação gera. Nós temos aí conhecimento de que muitas empresas, com medo dessa incorreção, têm não só contratado empresas especializadas para fazer esse registro em nome delas, como também, depende, evidentemente, do porte, da complexidade, da quantidade de informações que elas devem colocar no sistema, têm contratado, inclusive, funcionários dedicados somente para essa finalidade. Claro que nós estamos falando de grandes empresas, mas isso é custo, direto e indireto. Nós também, eu não posso me furtar, isso já foi falado, já foi publicado aí na imprensa e já foi comentado aqui na mesa, mas eu, sinceramente, eu queria entender por que o formulário online do Siscoserv, ele exige especificações detalhadas de alguns serviços. Nós não vemos finalidade ou propósito de ter que declarar, por exemplo, se a alimentação que tomamos no exterior foi feita em um local de fast food, se foi um self-service, ou se o fornecimento da refeição foi num restaurante regular, com serviço de garçom, etc. No quesito da hospedagem, nós temos também que declarar se nós nos hospedamos em um camping, num hostel, ou se ficamos num quarto compartilhado, se havia serviço de faxina ou não havia serviço de faxina. Enfim, qual o propósito de tudo isso? Sinceramente, eu não consigo entender o porquê de tanta minúcia. Não bastaria que nós agregássemos essas informações por categoria, né? Elas têm que ser realmente detalhadas com tanta minuciosidade, eu nem sei se existe essa palavra. Enfim, eu queria entender o porquê. Na verdade, se não houver uma precisão no cumprimento da obrigação, a empresa poderá ser penalizada, ainda que haja da mais absoluta boa-fé. Então, por falar, né, na verdade, em cometer erros, ou mesmo para aquelas empresas que ainda não perceberam que estão enquadradas no cumprimento, ou, se não perceberam, que, de algum momento, em algum momento da organização, elas terão que realmente cumprir, porque vão passar, ou porque vão fazer uma visita a uma feira internacional, ou porque vão importar um software, enfim, por qualquer finalidade, nós entendemos que essa informação precisa ser disseminada. Pese aí o trabalho do Maurício, que a gente sabe que não é fácil, tem estado em várias entidades, eu mesmo acabo cruzando com ele em outras entidades, tentando esclarecer todas essas questões que se apresentam, mas o assunto é muito mais complexo do que as questões que nós colocamos aqui. E ela realmente merece que nós tenhamos um olhar com mais atenção para que toda esta carga que aparentemente onera, aparentemente não, ela efetivamente onera o contribuinte, de alguma forma seja suavizada. Nós não somos contra a informação em absoluto, eu acho que o governo precisa realmente ter essas informações, mas para
criar políticas de desenvolvimento, e não simplesmente da forma fiscalizatória ou simplesmente punitiva, como é a percepção que nós temos tido ultimamente.